Olá! Primeiramente, feliz Páscoa! Jesus Cristo ressuscitou! Aleluia! E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a corrupção da alma por meio da música e os delírios imaginativos de Emma Bovary. Vou fazer também uma relação entre essas duas questões hoje. Bem, então, para começo de conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E você precisa ser bem sincero na resposta. Você já parou para pensar no impacto da arte em geral na sua vida? Na vida das pessoas que te cercam? E agora eu vou fazer uma pergunta mais profunda, mais direcionada ao nosso assunto. Você já parou para pensar no impacto da música? Da música popular, daquela que você escuta no rádio, que você escuta no Spotify, naquela que você escuta aqui no YouTube. Você já parou para pensar no impacto dessas músicas na sua vida, na sua alma? Já parou para pensar? Bem, considerando tudo isso, eu vou pegar uma ponte aqui e vou falar aquilo que Platão escreveu no seu livro A República, nos diálogos entre Sócrates e Adimanto. É o diálogo número 4 e eles vão falar uma coisa bem interessante a respeito da música. Na questão da criação da cidade perfeita, da cidade, do governo da cidade, dos guardiães, as duas formas corretas de falar. Então, diante disso, qual é o diálogo que se segue? Sócrates diz: toda inovação musical é prenhe de perigos para a cidade inteira e faz-se mister proibi-la. É no campo da música que nossos guardiães devem assentar os alicerces da sua fortaleza. E Adimanto responde: sim, pois é aí que a ilegalidade se insinua mais facilmente sem ser percebida. E Sócrates concorda, dizendo isso mesmo, sob forma de recreação, à primeira vista, inofensiva. E o Adimanto ressalta ainda essa questão, dizendo: nem a princípio causa dano algum, mas esse espírito de licença, depois de encontrar um abrigo, vai se introduzindo imperceptivelmente nos usos e costumes, e dali passa já fortalecido para os contratos entre os cidadãos. E após os contratos invade as leis e constituições, com a maior impudência, até que, por fim, ó Sócrates, transforma toda a vida privada e pública. Muito bem, diante desse preciosíssimo diálogo, todos os diálogos são maravilhosos, né? E fala muito da nossa atualidade. Então, diante disso, vamos captar um pouquinho a nossa realidade e perceber que é exatamente isso. A música, ela exerce realmente esse papel. Ela entra num papel ali de entretenimento, de divertimento, de lazer, mas o seu papel principal é muito mais profundo que isso. E vai adentrar no campo, em todos os campos da nossa vida humana. E aí, fazendo uma ponte com essas questões que Platão salienta, gostaria de comentar um trechinho também de Emma Bovary, que vai ilustrar perfeitamente essa realidade. Emma Bovary, ela era casada com o Charles, e eles um dia foram convidados a ir a uma festa de gala. E nessa festa, era num local, era uma cidade chamada Valbiessart. É uma cidade fictícia, né? Gustave Flaubert criou essa cidade. Eu meio que imagino ela meio no estilo parisiense, assim, mais badalada. Porque Emma e Charles eram de uma cidade mais pacata, uma vila menorzinha e tudo, onde todos se conheciam. E Emma não tinha esse contato com essa vida mais de gala, luxuosa. O único contato que ela tinha
Era por meio da imaginação, porque ela lia romances que retratavam essas cidades, romances românticos, né? Ela fazia a leitura disso. Então ela alimentava no seu imaginário uma ideia de como era. Então, chegando lá naquele local, naquela festa, Charles e Emma têm impressões diferentes. Charles foi lá mais por uma questão mais social mesmo, fazer uma social mesmo, porque ele era médico, então era importante para ele, mas só isso. Mas para Emma, aquilo exerceu um papel muito importante, porque ela em si imaginava muito sobre isso, então ela teve a oportunidade de ver essa realidade, esse mundo totalmente diferente do dela. E ali ela abriu já uma porta de paixões desordenadas, porque quando ela viu aquela realidade que era semelhante àquilo que ela lia nos romances, ela ficou assim entusiasta. Ela ficou entusiasmada, porque ela viu que poderia. Essa era uma vida que ela poderia ter. Então, ela já começa a imaginar ela nos romances e tudo mais. Diante dessa questão, existe um momento em que no livro fala assim: ouviram-se notas de violino e de uma trompa. Emma desceu as escadarias contendo-se para não correr. A música exercendo em Emma um papel extremamente importante para desordenar ainda mais aquelas paixões. A música realmente comove, ela tem esse poder de comover, ela tem o poder de nos conduzir nossas emoções. Quando nós assistimos a um filme, por exemplo, a trilha sonora, mesmo que inconscientemente, ela exerce um poder extremamente importante para que aquela cena tenha a determinada emoção que o diretor gostaria que o público em geral tivesse. Então, diante disso, ela tem esse rompante de descer correndo para poder participar do baile, e dali em diante ela se delicia com todos aqueles prazeres de estar na festa, de dançar. Charles é muito de boa, ele ficou no canto dele lá, enquanto a Emma dançava com todos os que iam lá convidá-la para dançar, ela fazia parte daquele movimento. Então, ela dançou a noite inteira, enquanto Charles ficou no cantinho lá, só observando, e já estava até bocejando, cansado, querendo já voltar aos seus aposentos. Detalhe que numa festa como daquela época, uma festa como essa, os convidados que vinham de fora, eles podiam pernoitar na própria casa, né? Então, isso aconteceu com Charles e Emma. No fim da festa, os dois se retiraram, foram para o seu quarto. Charles logo dormiu e satisfeito, porque dever cumprido, volta depois a tudo a normalidade. Mas Emma não dormiu aquela noite e ficou com aquela música, o zumbido da música, que é a música em si nos seus ouvidos durante a noite toda. E a partir disso é perceptível que Emma mudou. A Emma não era mais a mesma. Veja o poder que a música exerceu também na Emma em si, porque ela vai relatar depois disso, nos dias a seguir, nos meses a seguir, que a música ainda estava viva na sua memória. E a partir daquela lembrança auditiva, ela resgatava todas as paixões, todas aquelas emoções que também viveu na festa. Então, isso acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agora faz essa ponte, imagina. Emma confirma aquilo que Platão disse. E nós, na nossa realidade hoje, com tanta informação, com esse bombardeio de músicas que temos escutado, músicas populares que são, em sua maioria, bem pejorativas, com temas muito explícitos e de violência, de objetificação do ser humano, principalmente objetificação do corpo feminino, né? Também traições, muitas traições, inveja,
situações de fofoca, nossa, inúmeras situações. São inúmeros os temas das músicas e você pode observar que todos esses temas são imorais. São temas que desvirtuam o ser humano, ao invés de trazer alguma função de um herói, de uma heroína, moralmente falando, bem colocado, né? Para expor um exemplo, um bom exemplo. Nós não temos isso. Então, diante dessa nossa realidade, a nossa sociedade se comporta exatamente como as músicas são propagadas, são divulgadas. Então, a gente tem aqui também uma raiz da nossa sociedade contemporânea, totalmente violenta, totalmente à mercê de inúmeras situações de desprezo total à vida humana em sua essência, desprezo à alma humana, somente adoração ao que é material, adoração ao corpo, que é totalmente finito. Então, essas questões, elas precisam vir à tona para nossa reflexão, porque nós expomos até as nossas crianças diante dessa realidade. Nós expomos as nossas crianças a esse tipo de música baixa, música cheia de palavras de baixo calão, duplo sentido, sem contar na própria erotização, na sensualidade carregada em todas as músicas, as melodias extremamente sensualizadas, erotizadas. E nós expomos nossas crianças a isso. Até damos risada, achamos graça quando elas cantam, sabem de cor a letra e dançam, rebolando, fazendo gestos obscenos. As crianças, na sua inocência, elas não entendem o que elas estão fazendo, mas os olhares adultos precisam estar atentos, porque o mal está atento a esse tipo de atitude. E isso não é culpa apenas dessa geração. Nós precisamos estar conscientes. A minha geração passou por isso, a sua geração passou por isso. Então hoje é só uma consequência. Está cada vez pior, isso é verdade. Então nós precisamos preservar nossas crianças, os ouvidos das nossas crianças, os gestos delas também. Tem gente que até grava e põe publicamente, né, na internet para assistir. Isso tudo, gente, faz um mal muito grande. Nós precisamos entender que faz mal principalmente à alma humana. Então, imagina para uma criança. Vamos preservá-las, certo? Então, Platão tinha razão. Tem razão até hoje, principalmente nessas questões relacionadas à arte, em todas as questões, na verdade. Por isso que Platão precisa ser lido até a nossa atualidade. Essa é a minha reflexão de hoje, fazendo essa ponte entre Platão, Emma Bovary e a nossa vida também contemporânea. Fica aqui a reflexão, mais uma vez, feliz Páscoa a todos. Até a próxima!